Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Está meio desanimado, não? Bom dia, irmãos. Melhorou. Deus abençoe você. Queria dar os parabéns, queria me congratular com as mulheres. Dia 8, Dia Internacional das Mulheres. Vocês são uma verdadeira joia, tesouro que Deus pôs na terra. O mundo seria feio sem vocês. Vocês embelezam o mundo de muitas maneiras. Muitas. Não só a beleza física, isso é muito especial, mas o jeito de vocês torna a vida melhor. A vida na terra fica melhor por causa das mulheres. Queria poder abraçar todas, mas minha esposa não deixa. Brincadeira. Não é isso não. Não dá, simplesmente. É bom a gente estar aqui. Bom a gente poder participar desse culto junto. Eu quero falar com você sobre a promessa do Senhor, esse Deus que governa por meio de promessas, falando sobre a história de uma mulher. Mas antes, queria dizer para os irmãos a minha alegria, minha gratidão a Deus pela reeleição. Domingo passado teve a assembleia, os irmãos votaram, eu fui reeleito. Queria dizer a minha satisfação. Mas, ao mesmo tempo, pedir a vocês oração. Confessar a vocês o quanto isso para mim é difícil, o quanto isso é árduo. Eu me sinto o tempo todo como se eu tivesse um cobertor pequeno, que se eu puxo para cobrir o meu tronco, fica descoberto as pernas. Se eu cubro as pernas, fica descoberto o tronco. Constantemente a gente sente, gente que está no ministério pastoral, a gente se sente muito aquém, muito medíocre diante da obra que Deus nos tem confiado. Quando eu paro para pensar que eu vou prestar contas diante de Deus, de um rebanho que custou para Deus o sacrifício do seu filho, homens e mulheres que foram salvos por um preço tão grande. Gente que Deus ama tanto ao ponto de matar seu filho, e que um dia eu vou comparecer perante Ele para ser avaliado pelas minhas obras em relação a esse povo. Eu tenho muito medo. A obra de ser pastor não é uma obra para homens, seres humanos. Em Apocalipse a Bíblia fala de anjos na igreja. Na verdade, anjos cuidam do povo de Deus. E eu sou homem, sou frágil, sou pequeno, muito aquém do que precisa ser feito, do cuidado que precisa ser dado ao povo de Deus. E eu me sinto assim, irmãos, como uma pessoa que não tem o que é necessário. E tenho aprendido ao longo desse tempo de ministério, tenho aprendido com muita gente a servir melhor, pelo menos um pouco melhor a cada dia. Faz 14 anos que eu estou aqui na Igreja Presbiteriana das Graças, esse é o 14º ano. Faz apenas 20 anos que eu sou pastor, depois de ter sido ordenado. E nesse caminho, algumas vezes, talvez não poucas vezes, eu quis desistir. Eu projetei a minha saída do ministério pastoral. Eu sonhei em trabalhar fora do ministério pastoral. Muitas vezes eu me senti sem condições nenhuma. Não havia pecado moral, não havia algum pecado que pudesse me denegrir, mas havia sim uma sensação de incompetência, de inadequação. Às vezes a gente fere pessoas, às vezes a gente é ferido por pessoas, às vezes a gente vê as condições e a gente não consegue dar o que é necessário. Quantas vezes a gente tem um gabinete ou a gente tem uma conversa, um atendimento, um WhatsApp, e aquilo drena as forças da gente, ao ponto tal das vezes a gente só querer deitar e às vezes até pedir para morrer.
Essa semana eu estava gravando um vídeo aqui na igreja, a pedido da própria igreja, um vídeo sobre se alguém quisesse ser pastor, o que deveria ser dito para essa pessoa que se sente vocacionada. Eu tinha algumas informações em mãos de alguns dados e pesquisas que foram feitos aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos a respeito do ministério pastoral. E pelo menos 74% dos pastores que estão em atividade sentem esse cobertor pequeno. A expectativa da igreja a respeito do pastor não é suprida, não é atendida. A expectativa do pastor a respeito da igreja muitas vezes também não é atendida, não é suprida. E esse conflito de expectativas, essas tensões de necessidades que não são atendidas, essas frustrações, elas decepcionam profundamente o coração pastoral. Não decepcionam com o povo de Deus, mas decepcionam consigo mesmo. A quantidade de pastores esse ano, melhor, o ano passado, no Brasil, que se suicidaram foi imensa. Nunca tinha tido um ano no Brasil, pelo menos não catalogado, com tanto pastor se matando. Isso já acontece há alguns anos nos Estados Unidos. A pressão de ocupar essa função no corpo de Cristo, nos dias de hoje, ela é hercúlea. Ela é muito acima do que um ser humano normal possa suportar. E Deus tem me dado muita bênção. Por exemplo, eu sou muito abençoado pela equipe pastoral dessa igreja. Não apenas agora a equipe que temos, mas nesses 14 anos, as equipes que Deus me deu para trabalhar nessa igreja, sempre foram de homens de Deus, homens comprometidos, sérios, que sempre tiveram interesse em ensinar, em corrigir, disciplinar, em estar ao lado. Eu sempre fui muito abençoado. A Igreja Presbiteriana das Graças tem sido uma escola abençoadora para a minha vida nessa formação ministerial. Estamos, se Deus assim quiser, como Ele confirmou nas eleições aí, estamos diante de um desafio de 5 anos. E eu não sei, nem o conselho, nem ninguém pode saber exatamente o que Deus quer para os próximos 5 anos. Por isso a gente precisa de oração. Eu preciso de oração de forma pessoal. Esse último ano e meio, eu tenho sido frequentemente assaltado pelo diabo. Pressões, vontade imensa de desistir de tudo. Não estou em depressão. Não me sinto em depressão. Estou bem, estou animado. Mas é a tarefa, é a responsabilidade, é o peso que isso traz para os ombros que eu não deveria ter. E confesso que isso é pecado meu. Eu deveria estar mais tranquilo e sossegado nos braços do Supremo Pastor, daquele que cuida do rebanho. Por isso, irmãos, eu peço aos irmãos, orem. Mas orem por mim. Graças a Deus a gente tem uma equipe pastoral onde Deus tem me dado a oportunidade para ir nesse mundo. Eu tenho falado dessa equipe pastoral, como são bênçãos e abençoadores. Conselho, homens experientes, bem mais experientes que eu, que falam comigo, que me corrigem, me alertam, me abraçam, me acolhem. Mas eu falo para vocês, irmãos, isso é uma tarefa para anjos. Eu não sou anjo, eu só sou gente. Eu não quero que você tenha pena, mas eu queria que você orasse. Não dá para ser pastor sem ter oração. Não dá para ocupar, seja lá qual for a função no corpo, sem que isso seja regado, abençoado por meio da oração. Esse ano a gente estava programando no conselho, agora que passaram-se as eleições, ontem a gente teve uma reunião para, pelo menos 2 vezes esse ano, a gente ter um
um retiro do conselho, os presbíteros, os pastores, pelo menos por 2 finais de semana a gente parar para orar, estar junto, ouvir a voz de Deus, discernir os caminhos de Deus para a igreja. Combinamos na equipe pastoral de fazer isso também como equipe pastoral, pelo menos 4 vezes nesse ano, a gente separar um tempo na semana para a gente sair daqui dos muitos afazeres e orar, ouvir a voz de Deus. Senhor, o que tu pretendes? Queria dizer para vocês, irmãos, nós do conselho queremos estar com os ouvidos abertos para escutar vocês, para ouvir as demandas que vocês têm, os nossos erros, ouvir as críticas, ouvir os elogios, os acertos que tivemos, as falhas que cometemos. Nós queremos ouvir, queremos, se Deus nos der graça, ter uma orientação divina para os próximos 5 anos. Então eu peço que você ore, se comprometa. Talvez você não possa fisicamente ir conosco para o retiro, mas você pode ir conosco espiritualmente. Peça a Deus, Senhor, abençoa, Senhor, mostra o caminho. Ajude-nos a pastorear a igreja. Há 124 mandamentos no Novo Testamento de pastoreio mútuos. O povo de Deus se pastoreia mutuamente. Ajude-nos a sermos fiéis ao Senhor. Se ponham nessa necessidade pastoral. Intercedam por nós. A gente tem falta, sente saudade. Às vezes eu tenho vontade de, quem sabe, ir para uma igreja pequena, onde eu pudesse conhecer o nome de todos os irmãos, abraçar todos, todo domingo, poder estar junto, poder conhecer as histórias de cada um. O lençol é sempre pequeno demais e a gente nunca consegue cobrir as áreas todas, as necessidades todas. Semana após semana a gente ouve novas histórias, a gente ouve novas demandas, a gente fica se sentindo assim sempre, como se a gente fosse incapaz, como se a gente fosse infiel, como se a gente fosse um zero. Às vezes até a sensação é de que a gente está prejudicando em vez de estar abençoando. Por isso, irmão, por favor, não fique com pena, não fique com uma cabeça aí ventilando possibilidades, mas ore. Ore. Ore por mim. Eu preciso da sua oração. Eu preciso do seu comprometimento comigo, diante de Deus. Ore pelos pastores da igreja. No começo desse ano, nos sentamos e estávamos conversando sobre como estamos. Eu posso traduzir numa palavra o que a equipe pastoral hoje tem: cansaço. Todos estão sentindo o lençol curto demais. É muita demanda, muita necessidade e a gente não consegue. Então orem. Esses são homens de Deus. São homens crentes, fiéis, leais à palavra, comprometidos de verdade com Deus. O conselho dessa igreja é uma bênção. Deus escolheu os presbíteros dessa igreja e eles são muito abençoadores. A junta diaconal tem sido um motivo de grande alegria para nós, pastores. Estamos felizes e motivados. Entretanto, essa luta pessoal, íntima na alma que eu estou abrindo e revelando para vocês, é motivo de oração. É motivo de chamar a igreja para essa batalha espiritual, clamando: Senhor, abençoa. Senhor, derrama a graça. Senhor, é só um homem, é só uma pessoa pequena, frágil. Derrama a tua unção sobre ele.
derrama teu óleo, mostra o caminho, mostra a agenda, mostra as necessidades, revela como fazer, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. Amém, irmãos? 3 pessoas disseram amém, já 3 orando já é uma bênção. Mas se pudesse ter mais era melhor. Vou só tentar de novo, né? Quem sabe. Amém, irmãos? Melhorou. Acho que agora tem 20, brincadeira. Tem bem mais. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 16. Eu quero conversar sobre promessas de Deus que precisam ser enxergadas de forma pessoal. Precisam ser entendidas, interpretadas, precisam ser vividas de forma pessoal. E eu, para isso, queria convidar você a olhar Gênesis capítulo 16. É um episódio na vida de Sara e do seu marido Abraão, que até esse momento é chamada de Sarai, e o seu marido chamado de Abrão. Vamos ler então capítulo 16, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. E a possuiu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, veja só, foi sua senhora por ela Agar desprezada. Então disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Ela respondeu: Eu fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela, Agar, invocou o nome do Senhor que lhe falava. Ela disse: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agora capítulo 17, a partir do versículo 15, por favor. Disse também Deus a Abraão, já está o nome mudado aqui: A Sarai, a tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te farei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com 90 anos. Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara
tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e te multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, tem misericórdia de nós aqui. Ajuda-nos a compreender tua palavra, à luz da tua santidade. E que tua palavra fale conosco de forma pessoal, enchendo a nossa alma, Senhor. Por isso eu te peço unção para mim, para falar com autoridade, mas também peço unção para o teu povo, para ouvir com autoridade. E que o nosso coração seja alimentado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Falar de Sara, irmãos. Sara foi tão chamada por Deus quanto Abraão. Deus, quando chamou Abraão para sair de Ur, da Caldeia, em direção a Canaã, para que eles tivessem filhos, nesse projeto de Deus, nessa promessa de Deus, Sara era protagonista também, era parte, integrante, integral. E ela se comprometeu. Sara deve ter sofrido muito quando ela ouviu do seu marido dizendo: a gente vai ter que se mudar daqui dessa região, a gente vai para uma outra região que Deus vai mostrar. Eu fico imaginando o coração de uma mulher que está saindo de uma vida, de uma estrutura, para um lugar que sabe-se lá qual é e qual a nova estrutura que vai se encontrar lá. E sobre um recado muito claro: olha, deixa a tua família, deixa a tua herança aí, vai agora para o lugar que eu te mostrarei. Sara se compromete, ela diz: eu vou. Mas eu fico imaginando como deve ter sido difícil para ela. Quando eles chegam a Canaã, o seu marido, conquanto tem uma idade avançada, é muito imaturo espiritualmente. Quando ele vê a seca, quando ele vê problemas de suprimento, ele vai para o Egito. E quando ele chega no Egito, há um grande problema conjugal. Abraão diz para Faraó: essa mulher aqui é minha irmã. E se protege usando ela serve de escudo humano para que Abraão não seja morto. E o texto diz para nós que ela foi entregue para Faraó como esposa. Alguns comentaristas falam, a expressão que é usada lá é que ela de fato foi se deitar com Faraó, foi ser esposa de Faraó. Eles passaram pelo menos 1 ano lá no Egito. A gente não sabe dizer com certeza se ela teve que dormir com Faraó. Mas mesmo que não tenha tido, essa era a situação. Ou seja, ela está entregue a outro homem. Ela faz parte de um harém, de um rei. E o seu marido está lá acovardado. Eu fico pensando, quanta decepção no coração de Sara. Eu me comprometi com esse homem. Eu vim para a terra prometida. Ele me usa de escudo. E agora eu estou assim por causa dele, por causa da covardia dele. Eu estou aqui entregue a um harém. Eu estou entregue a um rei, para ele fazer o que ele quiser de mim. Que tipo de casamento é esse? Que tipo de projeto é esse? Deus os tira do Egito, eles voltam para Canaã. E aí a gente vai vendo a narrativa, quando Abraão está tendo conflito com Ló, ou melhor, os pastores de Abraão com os pastores de Ló estão tendo conflitos que eles têm que se dividir. A narrativa bíblica nenhuma vez conta Sara. É como se os problemas que acontecem domésticos, os problemas de dentro de casa, os problemas financeiros, os problemas econômicos que têm a ver com a família, Sara nem participasse. É como se não houvesse unidade entre eles. Abraão vai lá e resolve. De repente está lá o filho, estou botando o filho aqui entre aspas, porque era assim que aquela família tinha adotado Ló. De repente o filho está se retirando.
E ela não foi consultada, ela não foi avaliada em nada. Ela deve ter sofrido. Mas não só isso. Depois a gente encontra Abraão, todo surumbático, triste. Ele parece que está passando por uma depressão. Ele não está conseguindo mais crer na promessa de Deus. Os anos foram se passando e ele foi ficando cada vez mais inseguro. E diz o texto que ele estava na tenda, quando Deus chamou ele para fora da tenda e disse: olha as estrelas, conta se é que podes, assim será a tua descendência. Nessa narrativa, enquanto Abraão está passando pela sua depressão, eu estou usando a palavra depressão, não é bíblica, mas é essa percepção. Abraão está passando pela dor, mas Sara parece que não está junto. Não é contada a história de Sara. Isso me faz ver que havia algum nível de problema matrimonial. Algumas coisas não são faladas, algumas coisas não são decididas juntos. Sara se compromete em ir fazer, cumprir o que Deus quer, mas há feridas no processo, há dores, há máculas, e isso tudo se torna um grande problema. De repente a gente abre o capítulo 16, que lemos, e as palavras já mostram para a gente que havia um problema. Diz: ora, Sara não podia dar filhos. Essa é a expressão que o Espírito Santo usa para dizer para nós que aquela mulher, ela está debaixo de uma opressão pessoal. Ela está frustrada. É como se ela dissesse assim: eu sou um impedimento para o meu marido. Eu sou um entulho. Eu sou alguma coisa que não serve para nada. Eu estou nessa história, eu vim nessa história, mas o que eu estou vendo é que essa promessa diz respeito a ele, não a mim. Eu só sou um poço de impedimento, de problemas. Sabe, Sara serve para nós aqui como exemplo, porque quando nós não nos apropriamos da promessa de Deus, quando a promessa de Deus, a gente olha como sendo a promessa para o povo de Deus, a gente olha para a promessa de Deus como sendo a promessa para a nossa família, a promessa para o nosso marido ou para a nossa esposa, mas quando isso não é para nós, pessoalmente, a história de Deus está acontecendo, as dores estão acontecendo, mas a gente está cada vez se sentindo mais um entulho, em vez de se sentir parte. A gente está se sentindo negligenciado e abandonado, quando a gente deveria se sentir parte. Então Sara fica debaixo de pressão, ela sabe o que é que Deus quer. Deus disse que ia dar filho. Deus disse que ia ter uma geração vinda de Abraão. Mas ela parece ser um impedimento para isso. E o que vemos em Sara? Nós vemos uma mulher que crê na promessa. Não, nós vemos uma mulher que se comprometeu com a promessa, mas perdeu a fé. E no que ela perdeu a fé, o movimento que ela faz deixa de ser um movimento de oração, de contrição, deixa de ser um movimento de quebrantamento para ser um movimento apenas humano. O que é que ela faz? Ela chega e diz: eu vou dar minha escrava para o meu marido, e o meu marido vai conceber nela um filho, e essa escrava será como uma espécie de barriga de aluguel. Ela tem um filho que vai ser nosso, meu e de Abraão. Sara está seguindo a cultura da época, porque naquela época era exatamente isso que acontecia. Uma mulher que era estéril, ela usava a sua concubina, ela usava a sua escrava pessoal para que lhe desse luz a filhos que seriam dela. Sara está usando a leitura social debaixo de uma opressão do coração, porque ela não consegue mais ver a promessa. E como ela vai sendo conduzida pelas expectativas sociais, e como ela vai sendo conduzida pela maneira de resolver os problemas da época, ela simplesmente sucumbe. E o texto diz que ela fala para Abraão assim: eu vou lhe dar a minha serva, ela vai ter filhos para nós. E o texto simplesmente fala assim: e Abraão anuiu, ou seja, ele simplesmente aceitou. Você consegue perceber como esse casal não desenrola a guerra junto? Como eles simplesmente vão assim, sabe,
cada um fazendo o seu. E tá bom, vamos ver o que é que dá. Quando Agar tem concepção, quando ela vê que está grávida, talvez o fluxo menstrual acabou, ou talvez começou a nascer a barriguinha, ela falou, eu estou grávida, eu sei que eu estou grávida. Nessa hora, Agar começa a desprezar. É como se Agar, que por sua vez também tem a sua própria promessa, é como se Agar agora dissesse assim, agora eu tenho um lugar ao sol. Eu não vou ser só concubina, eu não vou ser só escrava, agora eu vou ser esposa. Agora Abraão vai ter que me elevar à posição de esposa. Agar, por sua vez, está feito Sara. Ela não consegue saber o plano de Deus, a promessa de Deus para ela. Ela simplesmente está buscando o seu lugar ao sol. De repente, dentro de casa agora, existe uma briga, um dissentimento, uma rixa entre as duas. Eu gosto da atitude de Sara. Sara, pela primeira vez a gente está vendo no texto bíblico, no relacionamento entre os dois, que ela chega e diz para Abraão, esse é um problema seu. Eu gosto. Porque a maneira como eles estão é cada um por si, cada um resolve o seu problema, cada um resolve o seu problema. De repente ela diz, esse é um problema seu. Porque se você não se posiciona, essa mulher cresce aqui dentro e ela vai se tornar aqui uma rival. Esse é um problema seu, Abraão. Mas eu não gosto da maneira como Abraão resolve. Porque Abraão não senta e conversa com ela. E ali eles tomam uma decisão juntos. Eu não gosto. Abraão pega e rebate e fala assim, não, o problema é seu. Faça o que você quiser. E essa mulher que está debaixo de muitas dores, muitos problemas emocionais, sem conseguir ver a promessa de Deus, sem conseguir ver a maneira de Deus agir, ela simplesmente humilha a serva Agar, até um ponto que Agar não suporta e foge, vai para o deserto. Mas ali o anjo do Senhor encontra Agar e diz para ela assim, olha, eu tenho uma promessa para você também. O seu lugar ao sol é um lugar diante de Deus. O seu lugar ao sol não é ocupando o lugar de outra. É o seu lugar, porque do seu filho eu vou fazer uma grande geração, uma grande nação também. Mas é o seu lugar, Agar. Você não precisa tomar o lugar do outro. Você pode ter o seu lugar. E Agar crê. E a palavra do anjo é, volta para a tua senhora e te humilha lá diante da tua senhora. Mas Sara ainda não tem filho. E sabe o que é interessante, irmãos? É que os próximos 14 anos não vai haver filhos nessa casa. Só o filho de Agar. Então a gente encontra no capítulo 17, 14 anos depois, Deus visita Abraão e fala assim, ó Abraão, é o seguinte, diz para tua mulher, porque ela vive nessa insegurança, diz para tua mulher que a promessa que eu fiz para você, quando você saiu lá de Ur da Caldeia, não era uma promessa só para você, era uma promessa para ela. Ela deveria tomar posse da promessa tanto quanto você tomou posse da promessa. Ela deveria entender que é dela que vai ser feito um filho. Mas Abraão já está descrente. Ele dá uma risada, ele fala assim, como? Eu estou com 100 anos. A minha mulher tem 90, ela não tem mais nem fluxo menstrual. Ó, já foi. É claro, esse é um ambiente que está gerado, porque não se olha mais para o plano e a promessa que Deus tem para o indivíduo, não apenas para a nação, e não apenas para a coletividade, mas para cada um. Quando ele ri, Deus fala para ele, o nome do seu filho será Isaac. A palavra Isaac significa exatamente isso. Ele ri. É o nome do seu filho, tá? Quase botou o nome do menino de palhaço. Ele ri, você está rindo, ele ri. Pronto, vai ser o nome do seu filho agora. Isaac. Então, Abraão fala assim, nada Deus, quem vai ser Ismael.
vai ser o filho de Agar. Ele está com 14 anos, menino bonito, forte. Deu jeito, o negócio ficou bom. Aí Deus diz, eu ouvi a sua palavra. Eu vou abençoar Isaac, ou melhor, Ismael. Eu vou abençoar porque eu já falei lá para Agar que eu ia abençoar, eu vou abençoar. Agora, presta atenção, Abraão. Vai falar para Sara que o nome dela é Sara, não é Sarai. E vai falar para ela que a minha promessa é para ela, não é só para você. Sabe, irmãos, esse é o ponto que eu queria chegar à medida que a gente vai olhando essa história. É que talvez em algum momento lá atrás, Deus falou com você a respeito do que Ele quer na sua vida. Não apenas o que você faça, mas o quanto Ele quer lhe usar, o quanto Ele quer fazer de você uma bênção. As promessas do Senhor, elas são, mesmo que elas sejam para todos, mesmo que elas sejam para a igreja, elas são pessoais. E quando não as vemos de forma pessoal, quando a promessa de Deus não é para mim, ela é apenas para o todo, nós podemos simplesmente estar nesse jeito, porque os sofrimentos serão sempre presentes. Eu e você, nós sabemos o que é sofrer, que é decepção com pessoas que talvez não devessem nos maltratar, mas maltratam. Pessoas que talvez estejam tão próximos como Abraão estava de Sara, mas que usa ela como escudo. Decepções, crises. Gente aqui com perda, com problema, com dor, que talvez tenha tirado os olhos de ver Deus no cenário, olhando para você como um raio de luz que dá o seu lugar ao sol. Olha para você e diz, é com você. Conquanto seja talvez com a igreja, mas é com você. É você que Deus vê. Por isso eu queria usar essa mensagem para falar sobre empoderamento feminino, essa palavra da moda. Quem gera poder para a mulher não é a sociedade, não é a mulher, não é o movimento feminista. Quem dá poder à mulher, assim como o poder ao homem, é a promessa do Senhor. É quando cremos no que Deus quer fazer através de nós e em nós, por meio da sua promessa. Porque a gente está há milhares de anos atrás nesse texto, numa sociedade daquela época, onde a mulher era menos do que um cachorro dentro de casa. A mulher não valia nada dentro de casa naquela sociedade, mas Deus faz questão de dizer, é com a mulher que eu tenho um trato, é com a mulher que eu tenho uma promessa, portanto é com você. Eu quero dizer para você, minha irmã, que não é o feminismo, nem muito menos você buscando um lugar ao sol, competindo com o homem, que vai fazer você empoderada. Mas à medida que você crê na palavra, ou crê no que Deus fala a você pessoalmente, mas preciso dizer para você, homem, que muitas vezes a falta da nossa percepção do que Deus tem dito para nós, das promessas de Deus com você, tem feito de nós homens negligentes, muitas vezes frágil demais, muitas vezes temos decepcionado tanto, porque nós não cremos, ou pelo menos não entendemos. Então minha palavra, ou a palavra que Deus está dando nesse domingo agora pela manhã, pelo primeiro culto, segundo culto, é essa. É que essas promessas de Deus, conquanto elas possam ser a nível mundial, nacional, ao nível de comunidade local, ela sempre será também a nível pessoal. Pessoal. Falei para vocês logo no começo, quantas vezes eu quis desistir do ministério pastoral. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu entendi que Deus estava me chamando para o pastorado. E esse entendimento era muito pessoal. Eu fui falar com o meu pastor Mário Manuel Alves, brancão, de óculos, alto, tinha vindo da África do Sul para cá, pastor lá da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada.
Eu fui para o gabinete dele, falei, pastor, eu queria falar com o senhor, porque eu acho que Deus me chamou para ser pastor. Lembro-me muito bem que na hora ele tirou o óculos, botou a mão assim na testa e falou, ai meu Deus. Eu pensei, ele me conhece, sabe a praga que eu sou e está dizendo, não é isso. Hoje, depois de passar 20 anos no pastorado, eu faria a mesma coisa que alguém me dissesse, eu tenho sido chamado para pastor, eu tiraria o óculos. Mesmo que eu não conhecesse a pessoa que estivesse falando comigo, eu faria, ah meu Deus. Hoje eu entendo que o pastor Mário Alves não estava dizendo para mim, você não presta. O que ele estava dizendo é que esse projeto de Deus é um tipo, ai meu Deus. Mas esse era o projeto de Deus para mim. E tem sido. Tanto que tantas vezes, no meio do encrudecimento do meu próprio coração, tantas vezes quando a luz está me faltando aos olhos, a minha alma está decepcionada e eu estou simplesmente arrefecendo, Ele lança a luz de novo falando da promessa que Ele me fez lá atrás. Eu poderia falar de várias outras promessas que foram feitas sempre a nível pessoal. Profecias. Pessoas que vieram e me corrigiram, ou pessoas que vieram aqui mesmo na Igreja das Graças. Pessoas que vieram de outras igrejas e chegaram aqui e disseram para mim assim, pastor, a gente pode orar por você? E eu disse, pode. Lembro-me muito bem, desci aqui as escadas e fiquei aqui no lado onde fica muitas vezes carro estacionado. E aqui do lado, um grupo de mais ou menos uns 4 que vieram de outra igreja disseram assim, o senhor pode ajoelhar e orar? Eu disse, posso. Me ajoelhei e eles começaram a orar. E alguém então falou lá uma profecia. E no final eles perguntaram assim para mim, o senhor crê? Eu falei, eu creio em toda a profecia que vem da boca do Senhor. Agora eu não creio no profeta, só na profecia. Por isso eu preciso testar essa profecia. Se ela se cumprir, é de Deus. Agora, se não se cumprir, você é falso profeta. E falso profeta vai para o inferno. Eu falei isso na maior mansidão para o irmão que tinha orado por mim. Pois eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Tudo o que foi dito ali se cumpriu. Absolutamente tudo. Eu digo para você que Deus sabe que caminhos tem para você. E povo de Deus, povo escolhido, é esse povo que Deus faz questão de ter um projeto pessoal. Você tem um valor individual e pessoal para Deus. Eu não gosto muito quando diz assim, é insubstituível, fulano é insubstituível, ciclano é insubstituível, porque a gente sabe que se eu sair do pastorado da Igreja das Graças, vai vir alguém, com certeza melhor do que eu para pastorear o rebanho de Deus. Mas eu sei de uma coisa, assim como eu sei a seu respeito. Tanto eu como você temos um valor pessoal que é insubstituível. Esse valor pessoal diz respeito a esse plano, esse propósito de Deus, essa promessa de Deus que vai acontecer e que afeta a todos. Por isso Agar não podia ter o filho de Sara. Só quem podia ter o filho de Sara era Sara. Porque Deus sabe o que é para você, no meio desse mundo, procurando o lugar ao sol. O seu sol é o sol da justiça, que brilha sobre você num facho de luz, dizendo promessa. Eu te escolhi, eu te gerei, eu tenho planos para você. Eu sei que fim que tenho para você. Eu que sei, diz o Senhor, que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. E isso para vos dar o fim que vocês desejam. Queria convidar você a, quem sabe, ter um tempo para repensar ou orar. Deus, me faz crer. Me ajuda a crer. Fala de novo para mim como o Senhor fez com Sara. Lembra que Sara ouviu da boca de Abraão. Olha, Deus visitou a gente, está lhe chamando de Sara, não mais de Sarai.
Abraão disse: Sara, é com você que a promessa vai se cumprir. Mas era Deus falando. Talvez hoje eu seja Abraão, a boca de Deus, para você, dizendo: é com você, irmão. É com você, mulher. Não será substituído. É o valor que você tem para Deus. É Deus que lhe escolheu e é Deus que diz para você: é com você essa história. Por isso, se levante no nome de Jesus para viver a projeto, a promessa de Deus. Para viver a perspectiva de Deus. Porque Deus governa a história da sua vida por meio de promessa. É através da promessa que Ele vai chegar lá. Vamos orar? O pessoal do louvor que quiser vir, pode vir. Vamos orar. Ó Deus, nós somos assim tão carentes, Senhor, como Sara. Tantas vezes a gente se sente como se fosse um tropeço, um impedimento, um problema, como se a gente fosse justamente aquilo que é inviável, incapaz. Ó Deus, aqui hoje pela manhã o Senhor está falando conosco sobre promessa. Nos faz lembrar das promessas que o Senhor nos fez lá atrás. Nos faz lembrar e crer nas tuas escolhas por nós, antes que a gente existisse. Nos faz crer, Deus, de forma pessoal, sobre o projeto do Senhor na nossa vida. E nos levanta, Deus. Não nos deixa apáticos. Não nos deixa duelar pela vida como fez Sara com Agar e Agar com Sara. Também não nos deixa tomar as rédeas da vida como Sara fez e começar a dar jeitinhos. Afinal de contas, a gente está o tempo todo decepcionado e debaixo de pressão. Ajuda-nos a confiar um pouco mais. Ajuda-nos a nos levantarmos em fé e em oração, ouvindo a Tua voz e sendo conduzidos pelo Teu Espírito, Pai. E isso eu peço para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém e amém.